convidar aqui o pastor Michel, que vai estar falando e nos entregando um recado de Deus nesta noite. Amém? Você crê nisto? Glória a Deus. Eu sei que Deus, hoje pela manhã, Deus falou muito ao nosso coração e eu sei que Ele vai falar com você nesta noite. Então abre o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Vamos colocar de pé, você vai estender a mão aqui para o altar e abençoar a vida do pastor Michel e declarar sobre ele a bênção do Senhor, porque ele nesta noite é canal de Deus para a nossa vida, ele é aquele mensageiro da palavra de Deus para mim e para você. Amém? Amado Deus, toma o teu filho nas tuas mãos e usa com poder e com graça, com sabedoria, com entendimento, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. Ajuda ele, Senhor Deus, a transmitir a sua palavra. Ele será canal de bênção, assim como o Senhor já tem usado outras vezes, ó Pai. Assim como o Senhor usou pela manhã. Usa ele, Senhor Deus, agora à noite, abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus, boa noite, paz e graça. Amém. Quantos estão animados em Deus nessa noite? Amém, glórias a Deus. Então vamos abrir a Bíblia ou ligue o seu celular no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler o verso de 1 ao verso 6. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 até o 6. Amém. E diz o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado. Ou em outras versões, desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, sabemos que ela é viva e eficaz. Traz agora, Senhor Deus, no nosso coração, a preparação, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, para que a boa semente do Evangelho, Senhor Deus, caia no lugar do nosso coração, numa terra fértil, para que ela produza, Senhor Deus, os frutos pelo qual ela está sendo designada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço, ajuda-me, Deus, para promulgar e falar daquilo que o Senhor tem falado no meu coração para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, há mais ou menos um mês, estava em casa, fazendo um momento lá, e Deus me trouxe e me levou novamente a esse texto. É um texto muito conhecido pela maioria de nós, e através desse texto eu fui introduzindo e sendo mergulhado em algumas direções, e eu quero compartilhar essas direções com vocês nesse momento. Nesse texto vai falar de uma história onde aproximadamente entre os anos 600 antes de Cristo, essa profecia ela foi proferida, por volta dessa data, durante o reinado do rei Joaquim, ali no reino de Judá.
em um período muito complicado, muito crítico, de apostasia da fé daquele povo de Israel. E essa profecia ela precede o cativeiro babilônico, onde o Israel, aquele reino de Judá, é levado cativo à Babilônia. Então Jeremias faz essa profecia, ou tem essa experiência ali em Judá, mas de forma específica em Jerusalém. E essa mensagem ela está sendo direcionada à casa de Israel, ao povo eleito por Deus, trazendo uma visão e trazendo, na verdade, uma mensagem daquilo que Deus faria com aquele povo. E nessa época, Jeremias já ministrava, já profetizava há aproximadamente 18 anos, ou seja, Jeremias nesse contexto já havia sido levantado por Deus há mais ou menos 18 anos. E dentro desse contexto espiritual, dessa palavra ou dessa passagem que nós lemos, nós vamos ver que Jerusalém estava inserida e mergulhada numa grande apostasia da fé. Nós vamos ver na palavra de Deus que o povo estava mergulhado numa idolatria de forma generalizada, estava também passando por vários pontos de injustiça social, violências, opressão aos pobres. Havia também naquela época muitos profetas, muitos falsos profetas ou profetas mentirosos que enganavam o povo e falavam aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que a voz do Senhor estava falando. E também era uma época, um momento, um contexto onde muitos sacrifícios eram feitos, ou muitos cultos a Deus eram feitos de forma vazia, sem qualquer tipo de transformação de coração. E é nesse cenário onde, então, Jeremias tem essa experiência com o Senhor, e nós vamos ver 4 pontos onde Deus vai falar com a gente através desse texto. O primeiro ponto está no versículo 1 e no início do versículo 2, dizendo que a palavra do Senhor então veio a Jeremias, dizendo, ou seja, Jeremias já tinha uma certa intimidade com o Senhor. E após esse momento, então, o Senhor traz para ele uma mensagem dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aqui Deus está trazendo para Jeremias um direcionamento para que ele acesse um nível de revelação maior. Jeremias era alguém que já tinha uma experiência com Deus, já era alguém que tinha um relacionamento com o Senhor, como eu disse, já ministrava o Senhor por aproximadamente 18 anos, mas a palavra do Senhor vai dizer para ele, dizendo: olha, levanta e desce à casa do oleiro. Isso vai arremeter, esse direcionamento de descer à casa do oleiro, vai trazer para nós uma identificação ou uma aplicação que nós, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo experiências com o Senhor, precisamos mergulhar de forma cada vez mais profunda na humildade e na busca para com o Senhor, para que a gente receba cada vez mais níveis de revelação maior que Deus tem para nós. Amém? Quantos creem que Deus tem algo maior para ser derramado nas nossas vidas? Amém? E para que isso aconteça, Deus requer de nós para que a gente desça à casa do oleiro. Mas Michel, eu já tenho um certo contato, eu já tenho uma certa intimidade. Nesses dias, são dias onde Deus tem levantado um povo que está mergulhando cada vez mais na intimidade, na revelação, no relacionamento com o Senhor Jesus. Para quê? Para que seja Jeremias desta geração. Assim como o povo de Israel, se a gente for aplicar o contexto de Israel para os nossos dias, a gente vai ver muitos pontos em comum. Nós vamos ver a apostasia da fé aumentando, nós vamos ver muitos cultos espalhados pelo Brasil e pelo mundo vazios, pessoas que vêm apenas por uma religiosidade, por um pagamento de uma conta, de uma certa forma.
profetas sendo levantados, ou melhor, eles se levantando, se proclamando, sendo mensageiros da parte do Senhor, mas são pessoas que estão cheios de vaidade, cheias de ego e cheios de mensagens de si próprios, não tendo nada a ver com as mensagens que Deus tem e quer falar para a sua igreja. Nesses dias, Deus está levantando Jeremias, que vão se levantar nesse nível de intimidade, nesse nível de busca e rendição e humildade, para que ouça aquilo que Deus quer falar para o povo e possa também promulgar aquilo que Deus quer fazer na nossa geração. Amém? E nós vamos ver então essa atitude de Jeremias de humildade, onde ele desce, e descer implica se abaixar, se humilhar, sair da zona de conforto espiritual. Não há como ter uma revelação profunda do Senhor sem a disposição de se humilhar e de buscar de forma dependente o Senhor Jesus. Nesses dias, Deus está levantando e dando fome cada vez maior para que a gente se humilhe perante o Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 10 vai dizer: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então é isso que nós precisamos aprender com Jeremias, uma postura de humildade, de dependência, que desce, que se submete, que se humilha, que entende que é necessário estar e buscar o Senhor Jesus. Um outro ponto que nós vemos nesse versículo que nós lemos, que podemos destacar, é a busca mais intensa. Jeremias era alguém que já tinha um relacionamento com Deus, sim ou não? E a Bíblia vai dizer: Jeremias, levanta e vai, ou seja, se movimente, saia desse lugar onde você costuma estar, porque eu quero te trazer uma revelação ainda maior daquilo que eu tenho para fazer e daquilo que eu quero fazer. Nesses dias precisamos entender e ter uma atitude de busca cada vez mais intensa pela presença do Senhor Jesus. Jeremias no capítulo 29 vai até dizer no verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Quem são aqueles que vão buscar o Senhor de todo o coração, com toda intensidade nesses dias? A palavra do Senhor em Mateus está dizendo no capítulo 7, versículo 7 e 8: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Deus está aguardando essa geração, pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciões, que vão buscar de uma forma cada vez mais profunda a presença do Senhor Jesus. E o terceiro tópico que eu quero destacar nesse versículo é a obediência imediata. Jeremias ouve a voz do Senhor que diz: levanta-te e vai para a casa do oleiro. E então Jeremias vai dizer, no versículo 3, capítulo 18, vai dizer: então ele desceu à casa do oleiro. E aqui está um princípio e um ato que tem que permear, que tem que estar dentro do nosso coração e da nossa vida, que é a obediência. Quantos direcionamentos Deus tem dado para nós ao longo desses dias, quantas instruções na sua palavra, ou até mesmo no nosso momento com Deus, nos nossos devocionais, Deus tem trago para nós. A pergunta muitas das vezes não é se a gente está simplesmente ouvindo o Senhor, mas o quanto nós estamos sendo resposta àquilo que Ele tem nos direcionado. Quanto de nós, que nós estamos preocupados e de fato de cumprir aquilo que Deus está nos direcionando. Jeremias ouviu a voz, ouviu o direcionamento e foi para o lugar que Deus havia lhe dito. E a pergunta que foi me feita pelo Espírito Santo, e eu quero compartilhar com vocês é: Michel, o Espírito Santo foi muito claro: Michel, você tem obedecido os direcionamentos? Será que nós temos sido fiel? Será que nós temos honrado todos os direcionamentos que o Senhor tem nos dado?
Porque é fato que o Senhor tem muitas promessas para nós. É fato que o Senhor tem muitos direcionamentos para nós. Mas o que de nós é necessário é uma obediência a essa voz e a esse direcionamento pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer no capítulo de João 14, aquele que tem os meus mandamentos. Não é somente que tem, mas é aquele que tem e os guarda, que os obedece. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. São pessoas que não somente têm, são pessoas que não somente estão escutando, mas são pessoas que estão dando uma resposta àquilo que Deus está comissionando. Aquilo que Deus está direcionando. E quantos são? Façam uma autoanálise. Quais são os direcionamentos que Deus tem dado para você e que você tem negligenciado? Ou que às vezes tem postergado a ação pelo qual Ele direcionou. Às vezes com medo, às vezes com receio, às vezes com tantas preocupações, com medo. Mas eu quero te falar para você que no amor não há medo. Em Jesus os nossos medos se vão, porque agora habita em nós o Espírito de ousadia, o Espírito de Cristo que nos comissiona, nos dá unção, capacitação para cumprir e para ir aonde o Senhor quer que estejamos. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar é no versículo 3, ainda na parte B, que diz: então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Ou em outras versões, às vezes a sua versão está: e desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui me chama muita atenção, e é o ponto pelo qual eu quero começar a trazer esse segundo ponto. É um ponto cujo tópico, o título do tópico é: o oleiro está trabalhando mesmo quando não possamos ver ou quando não vemos. E isso é fato, porque quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele vai relatar que ele encontra o oleiro trabalhando. Não é a situação, ou a Bíblia não está relatando uma situação onde Jeremias chega à casa do oleiro, bate na porta, abre lá a porta, fala assim: e aí, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa ou não? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele estava trabalhando sobre aquele barro, produzindo aquele vaso. Sabe o que Deus quer falar conosco com isso? Não é porque nós não enxergamos, não é porque nós não notamos, não é porque nós não entendemos que Ele está fazendo alguma coisa que Ele de fato não está fazendo. Ou seja, deixa eu contextualizar, não é porque você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a mão do Senhor sobre a sua vida, não significa a ausência do trabalho dEle. Pelo contrário, eu quero te falar que independente das situações, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando no seu casamento, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando na sua parentela. Mesmo que a gente não enxergue isso, isso não anula o trabalho de Deus. Pelo contrário, Deus continua trabalhando, moldando os vasos para a glória de Deus. A ausência da nossa, melhor dizendo, a ausência da nossa percepção de trabalho de Deus não significa que Ele está trabalhando. Não significa que Ele está movendo, não significa que Ele está atuando, não significa que Ele está projetando aquilo que Ele tem para a sua vida. E às vezes você está aqui nessa noite
com tantos anos passando pela mesma luta, por tanto tempo passando pela mesma dificuldade, por tanto tempo lutando com a mesma coisa, e às vezes se perguntando, cadê Deus no meio desse cenário? E eu quero te falar nessa noite que Deus continua trabalhando em seu favor, que Deus continua trabalhando nessa causa sua. Deus não está dormindo, pelo contrário, Deus continua trabalhando. Me lembro bem, até comentei na parte da manhã sobre aquela promessa que Deus deu para o povo, para Josué, dizendo sobre aquelas muralhas de Jericó, dizendo, olha, rodeia aí por 7 voltas, dê 7 voltas nas muralhas e depois elas vão cair. Eu me imagino nessa situação, tendo que dar com toda a paciência aquelas voltas que Deus havia direcionado. Imagino eu, com toda a minha impaciência, dando uma volta e nada acontecendo. Dando 2 voltas e nada acontecendo. Dando 3 voltas e nada acontecendo. Sabe, às vezes nós estamos parecido com essa situação. Às vezes nós estamos lutando, às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos batalhando por uma causa. Mas não é porque eu ainda estou no processo, não é porque ainda não aconteceu que Deus não está trabalhando. As muralhas externas podem não ter caído ainda, mas a obra está sendo feita interno, dentro daqueles que estão rodeando as muralhas. Ah, Michel, mas eles não estão vendo. Não é porque eles não estão vendo, significa a ausência de trabalho do Senhor. Porque enquanto a situação não muda, o Senhor está trabalhando para mudar o nosso coração. Para quê? Para que quando a gente chegue nessa promessa, nosso coração esteja alinhado com a realidade de onde Deus nos prometeu que seria levado. O coração antes de Jericó não é o mesmo coração que entra. Então, em toda promessa de Deus vai ter um processo. E dentro desse processo, Deus já tem construído a nossa promessa, a nossa concretização da realidade prometida. Mas enquanto isso, Deus continua trabalhando nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus não está dormindo, pelo contrário, Deus está trabalhando em nosso favor. E quantas vezes nós somos pegos por essas circunstâncias, pela falta dessa percepção. E nós podemos aqui, de forma bem breve, citar algumas percepções que nós temos. A primeira percepção da ausência do trabalho de Deus, às vezes, é o silêncio. Às vezes nós estamos buscando alguma resposta do Senhor, e o Senhor, de uma certa forma, se cala nessa circunstância, ou a gente não entende o direcionamento, e às vezes a gente fica muito confuso, e é muito comum às vezes passar na nossa mente, de uma forma breve, dizendo, olha, será que o Senhor importa comigo? Será que o Senhor está nessa situação? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa? Deixa eu te falar, a ausência da sua percepção, que Deus está trabalhando, não significa que Ele de fato não está trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Às vezes é o tempo, principalmente para essa geração, nesse miojo que quer tudo para agora, que quer tudo de forma imediata. Quem dera se num piscar de dedo eu já pudesse ser bem sucedido profissionalmente, já ter casado, já com filhos, com minha vida toda resolvida. Essa geração às vezes quer tudo de uma forma muito imediata, mas não se atenta que para todas essas coisas há uma necessidade de um crescimento, de um desenvolvimento interno, de uma obra que Cristo faz nas nossas vidas também, para que a gente alcance essas promessas, que alcance essas realidades. E às vezes o tempo parece ser um inimigo mortal. Às vezes nós, com a nossa impaciência, não entendemos o tempo do Senhor e achamos que Ele adormeceu, que Ele se esqueceu das promessas. E eu quero somente relembrar para você que o nosso Senhor, Ele jamais dorme e Ele está cuidando da promessa que Ele te fez e daquilo que Ele projetou para a sua vida.
Pode o céu passar, pode a terra passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão sobre a sua vida. Pegue isso nessa noite. Aquilo que Jesus prometeu para você é muito maior do que o tempo, é muito maior do que o silêncio, é muito maior do que as circunstâncias. O Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele é fiel para cumprir na sua vida. E o resultado é garantido para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. É como se fosse uma gestação. Quando a gente vê a gestação, claro que nos últimos meses a gente já consegue ver uma evidência externa de um desenvolvimento. Mas às vezes até ali o quarto, quinto mês, a gente olha para a mãe de forma estética e a gente não consegue ver nenhuma mudança estética. Mas não significa que o fato de eu não estar vendo a mudança externa, que algo interno não está acontecendo. E nós não podemos jamais pensar que Deus está parado, não realizando nenhuma obra sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não confunda silêncio com ausência do Senhor Jesus. E enquanto você não vê a promessa acontecendo, enquanto você não vê a promessa acontecendo sobre a sua vida, Josué 1:9 vai nos ensinar dizendo: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Viva debaixo das promessas do Senhor. Viva debaixo da palavra que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus está com você, independente da sua percepção, Ele sempre está com você. Amém? Terceiro ponto, dando sequência ao texto, versículo 3, final do versículo 3, vai dizer que então Jeremias viu que ele estava ali fazendo, versículo 3, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, ou em outras versões, quebrou-se na mão do oleiro, tornou ele fazer um novo vaso, o vaso novamente. E aqui eu quero entrar no terceiro ponto. O vaso estava na mão do oleiro. E a palavra do Senhor vai dizer que o vaso, ele se quebrou. Primeiro ponto que às vezes a gente tem que desconstruir, porque há muitos ensinamentos externos, e que às vezes entra dentro da nossa vida, e que a gente vê algumas pessoas falando que Deus está irado, e que Deus tem prazer nas nossas mazelas, que Deus tem prazer em destruir, uma visão de um Deus com muita raiva, com muito juízo na sua mão. E eu não estou falando que isso vai acontecer naquele grande dia, e o juízo de Deus já está separado, amém? Mas o que eu estou dizendo é que nesse cenário, nas nossas vidas, o oleiro não tem nenhum prazer do vaso ter se quebrado. O oleiro não tem nenhum prazer de nós passarmos por situações difíceis, onde nós mesmos provocamos essas situações difíceis. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E aqui a gente, quando estuda um pouco, entra um pouco dentro dessa parte de construção do vaso, principalmente naquela época, a gente vai ver que existe pelo menos 3 grandes motivos que poderia interferir para que um vaso se quebrasse. E o primeiro motivo é se tivesse impurezas no barro. Seja pedrinhas, seja raízes, seja algum ar contaminado, elementos estranhos, tudo isso poderia comprometer aquele barro e automaticamente prejudicar essa construção desse vaso. E quando a gente fala da impureza do barro, é impossível nós não contextualizarmos com as impurezas que muitas vezes deixamos entrar na nossa realidade.
que deixamos entrar nos nossos corações, no nosso dia a dia. Às vezes alguma mentira, algum pecado, ou até mesmo a falta de tempo para com o Senhor, da procrastinação de ter um tempo com o Senhor, e às vezes pela correria do dia a dia, pela tantos compromissos que a nossa agenda tem, nós vamos se esfriando, se distanciando e automaticamente impurezas vão entrando no nosso coração, fazendo parte da nossa realidade, sem contar na natureza adâmica que cada um de nós carregamos ainda, onde ela se inclina a todo momento para o pecado, onde ela se inclina para todo momento aquilo que é mal. E quantas vezes são essas impurezas que às vezes têm entrado no nosso coração, entrado na nossa vida e atrapalhado o processo de confecção do vaso. Quantas vezes temos permitido que coisas do mundo entre no nosso coração. Precisamos sair daqui fazendo uma autoanálise, analisando internamente através do Espírito Santo quais são as impurezas que nós temos permitido entrar nos nossos corações nesses dias. O que nós temos negligenciado. O outro ponto é a resistência à moldagem. O vaso poderia se quebrar pela uma resistência à moldagem, porque o barro era muito duro. E o barro muito duro, ele não obedece à pressão de formatação. Como está o nosso coração aos direcionamentos do Espírito Santo? Será que a gente tem endurecido os nossos corações? Será que os nossos corações têm se endurecido perante as instruções que o Senhor nos dá na Bíblia? Que o Senhor nos dá quando a gente faz os nossos devocionais, os nossos momentos de oração? Será que nós temos permitido que o Senhor nos molde? Ou nós temos, às vezes, endurecido o nosso coração, fundamentando no nosso orgulho, no nosso achismo, na nossa vaidade, na nossa soberba? O que o Senhor quer fazer conosco nesses dias é quebrantar o nosso coração, é amolecer o nosso coração para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo e Ele consiga nos moldar conforme a moldagem ou o modelo que Ele quer fazer. E o modelo nós sabemos que é Cristo Jesus. Que os nossos corações sejam cada vez mais quebrantados à presença do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E um outro ponto que era comum de acontecer no processo de confecção do vaso era a secura, a falta de água dentro daquele barro ou naquele barro. E nós sabemos que a água simboliza a ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos ausentes desse relacionamento diário e constante do Espírito Santo, a nossa vida vai ficando seca, a nossa vida vai ficando quebradiça, vai faltando a vida que emana do próprio Espírito de Deus, e vamos ficando secos, frágeis, ressequidos, com pouca resistência para as ofertas que o mundo nos oferece todos os dias. O nosso clamor nesses dias tem que ser para um batismo do Espírito Santo cada vez mais frequente, constante e profundo para nós, para que não nos falte água, para que haja amabilidade, para que haja ali um manuseio correto, para que a gente não quebre. Então, quero 3 dicas para que você permaneça sendo trabalhado nas mãos do Senhor sem quebrar. Seja cheio do Espírito Santo. Primeira dica é: se encha do Espírito Santo. Se encha da água da vida. O segundo é, através desse enchimento do Espírito Santo, deixe que Ele trabalhe na sua vida. Não resista a esse processo do Senhor. Troque as suas convicções pelas convicções de Deus sobre a sua vida. Troque os seus achismos pela palavra do Senhor.
Troque, às vezes, o seu conforto pelos direcionamentos do Senhor, porque nem sempre os direcionamentos do Senhor vão ser confortáveis, e melhor dizendo, nunca serão confortáveis para a sua carne. Se alguém aqui no meio de nós falar que é fácil orar todos os dias, não levante a mão não, senão você vai ser arrebatado, porque não é. Se alguém aqui no nosso meio falar que é fácil todos os dias meditar, gastar, investir tempo com o Senhor, se isso for fácil, não vai ser fácil, porque isso tem a ver com anular a nossa própria vontade, anular a nossa própria carne. Não é sobre o meu conforto, mas sim sobre o propósito que o Senhor tem para nós. Nós entendemos aquilo que o Senhor tem, sabemos que é grande, então nós nos dispomos e deixamos o nosso coração contrito e quebrantado, através da ação do Espírito Santo, para que Ele nos faça como Ele quer. E o terceiro ponto é: chegai-vos a Deus e resista ao diabo, então ele fugirá de vós. Resista às impurezas ou às tentações que o mundo lhe oferece todos os dias. Mas só conseguiremos rejeitar se estivermos cheios do primeiro tópico, que é o Espírito Santo. Só conseguiremos rejeitar as ofertas do mundo se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque algo que está cheio não pode ser colocado mais nada. E nós, já foi colocado o Espírito de vida. Então nós estamos cheios de Cristo. Então nós estamos cheios da graça do Senhor. Estamos cheios da convicção de Cristo. E nós temos agora poder e ousadia através do Espírito Santo para dizer não a tudo aquilo que quer roubar o nosso formato. Ou o formato de Cristo nas nossas vidas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E prosseguindo então, o vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí, o que o oleiro fez? Pegou o barro, jogou fora e pegou outro barro? Não. Esse é o ponto da graça e da misericórdia do Senhor. Porque muitos de nós podemos ter chegado aqui como esse barro, como esse vaso que se quebrou na mão do oleiro. Pode ser que você chegou aqui nessa noite triste com você mesmo, porque você caiu em algum lugar que você não poderia ter caído. Talvez você está vivendo um esfriamento espiritual que você não consegue retornar para isso. Retornar para Cristo, para esse avivamento que o Senhor quer fazer. Talvez aconteceu tantas coisas com você. Talvez você carrega tantos porquês, tantas situações que você passou, e isso foi fazendo com que seu coração se endurecesse, que o seu coração ficasse seco, e por esse motivo acabou quebrando na mão do oleiro. Mas eu quero te falar que o texto traz uma boa nova para nós. O oleiro não desistiu do barro. O oleiro não desistiu da minha vida. O oleiro não desistiu de você. O oleiro não desistiu do seu casamento. O oleiro não desistiu da sua família. O oleiro não desiste de você. O oleiro não desiste de nós. E aquele oleiro então, ele pega aquele vaso, aquele barro. E a palavra do Senhor vai dizer que então Ele faz dele novamente. O oleiro não desiste do barro. Ele poderia ter jogado fora o barro, sim ou não? Mas Ele não desprezou. O mundo teria desprezado, mas Cristo nunca vai te desprezar. Então não fique triste se o mundo te desprezar, porque aquele que é mais importante, que é o Senhor Jesus, jamais Ele vai te desprezar. Jamais Ele vai esquecer de você, jamais Ele vai te abandonar, jamais Ele vai esquecer de você. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. A Bíblia vai dizer então que é o mesmo barro, só que é um novo vaso.
O barro não foi descartado, ele foi refeito, ele foi restaurado, ele foi renovado. E é assim que Cristo faz com as nossas vidas. Sabe as impurezas que faz com que o barro que está sendo transformado no barro, que está sendo transformado num vaso se quebre? Sabe essas impurezas? É Ele que remove as impurezas das nossas vidas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. É Ele que remove todas as impurezas. É Ele que, se a gente se arrepender, é Ele que, se a gente se chegar a Ele, Ele remove todas as impurezas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. É o sangue que purifica de todo pecado. É o sangue que apaga toda a iniquidade. A Bíblia vai falar que Ele levou sobre si, Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Agora o diabo não pode te acusar, porque a palavra do Senhor vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aonde tinha pecado em você, o sangue te purifica, o sangue te limpa e nos faz alvo como a neve, nos faz alvo como a neve. Glórias ao Senhor por isso. O outro motivo é o nosso coração duro, o nosso coração resistente. Ele vai nos conduzindo por um processo de quebrantamento através do seu Espírito. E aquele coração duro vai sendo cada vez mais transformado, cada vez mais amolecido, para que, ao invés de um coração de pedra, tenha um coração de carne, mas um coração também quebrantado ao Senhor Jesus. E sabe a secura também, que é um dos principais fatores do vaso se quebrar? Ele nos enche com o Espírito Santo de Deus. E aonde havia sequidão, agora passa a jorrar rios de água viva. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Rios de vida fluirão do seu interior. Rios de vida fluirão do seu interior. Então já não há mais espaço para deserto, já não há mais espaço para sequidão. Há espaço apenas para a glória do Senhor que está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre o seu casamento, está sobre a sua família. Às vezes você chegou aqui com a família desestruturada, seca. Hoje é noite de renovo para a sua família. Hoje é noite de renovo para o seu casamento. Hoje é noite de renovo para a sua vida. Glórias a Deus. Então, o mesmo barro, Jesus faz, aquele oleiro faz algo novo, e assim nas nossas vidas, nós somos o mesmo, porém Ele nos faz nova criatura. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. Então, o Senhor já não lembra mais o seu passado. Se você arrependeu e chegou até Deus, Ele já não lembra mais o seu passado. Então pare de dar ouvido ao diabo que está te mostrando todos os momentos do seu passado. Pelo contrário, comece a olhar para o seu futuro, que é glorioso, junto com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, na Nova Jerusalém. E a Bíblia vai continuar dizendo então que o oleiro fez um novo vaso. Ele então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Nesse processo, nós estamos sendo construídos não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso querer, não segundo o nosso propósito, não segundo o nosso entendimento humano, não segundo aquilo que nós queremos. Pelo contrário, o oleiro está fazendo um novo vaso como lhe pareceu bem fazer. Ele está construindo uma obra gloriosa, segundo as promessas, segundo aquilo que Ele tem
para as nossas vidas. Não é algo que eu estou construindo de uma maneira como eu quero, mas conforme Jesus quer. E não é no formato como eu quero, como o meu formato, pelo contrário, é no formato segundo o varão perfeito, que é Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória, cada dia nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Cada dia mais você se torna mais parecido com o seu Senhor. Cada dia mais você está se tornando parecido com o seu Senhor. Jeremias vai dizer no capítulo 29, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor está fazendo uma obra gloriosa na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória de Deus Pai. E é muito maior do que aquilo que seus olhos estão vendo, é muito maior do que aquilo que os seus ouvidos já ouviram, e que aquilo que chegou no seu coração são as coisas que Deus está fazendo para aqueles que o amam, para nós, os filhos e filhas do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Romanos 12:2 vai falar, não vos conformeis, ou seja, não criem o formato, não se amoldem com este mundo. Por quê? Porque você já tem um formato que é Cristo Jesus. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Jesus está trabalhando na sua vida para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluias! E o último ponto para a gente finalizar. A Bíblia vai dizer então que o Senhor ele faz aquele vaso novamente como lhe pareceu bem o oleiro fazer. Mas todo vaso ele tem uma utilidade. Ninguém compra um vaso para ficar somente ali o vaso. Ou ninguém faz o vaso para que ele fique vazio. E quando nós vemos as Escrituras e também olhamos o contexto histórico, o vaso não é uma utilidade, né? um acessório para ser desenvolvido, para ser inútil ou para ficar vazio. Pelo contrário, ele sempre é feito para conter algo e para servir para algo. E aqui eu quero entrar nesse tópico com vocês para a gente finalizar. O vaso, naquele contexto, e principalmente, ele tinha 3 funções principais. A primeira função era o armazenamento de alimentos. Servia para colocar ali cereais, grãos, para que pudesse armazenar, porque o barro ali, ele tinha propriedades de armazenamento, que dava ali, basicamente, permitia com que se mantivesse fresco os alimentos. E assim somos nós. Deus está trabalhando em nós, para que nos tornemos um vaso nas mãos dEle, para que aquilo que Ele tem nos dado de comer, que é o pão da vida, a gente possa armazenar, mas também que a gente possa servir as pessoas que estão ao nosso redor. Você está se alimentando do pão da vida, você está se alimentando do Espírito de Deus, então você vai compartilhar, vai servir outras pessoas com aquilo que Deus está colocando dentro de você, com aquilo que Deus está derramando na sua vida, na sua casa, na sua família. O outro motivo era o armazenamento de tesouros. Era muito comum naquela época colocar riquezas, ouro, prata, dentro de vasos, para que ladrões e salteadores não furtassem ou não roubassem, porque ao olhar para uma estética desprezível, jamais iriam imaginar que dentro desse objeto desprezível, simples, poderia ter algo de grande valor. Mas glórias a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, que nós somos vasos de barro,
mas Ele colocou em nós algo especial, algo extraordinário, algo sobrenatural, aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, e nem mesmo que os ladrões podem roubar, que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Em nós há uma presença gloriosa, há um tesouro dentro de nós, dentro desses vasos de barro. Coríntios vai dizer isso, dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Sabe, essa embalagem, essa aparência que o mundo despreza, essa aparência de loucura para o mundo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias. Ele chamou os que não são para confundir os que são. Ei, a glória não é minha nem sua, a glória é dele, porque o poder que está sobre nós não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Mas você precisa sair daqui consciente que dentro de você tem algo muito valioso. E melhor dizendo, a coisa mais valiosa do mundo que nós poderíamos ter, a presença do próprio Cristo habitando em nós, habitando nas nossas vidas. E é essa presença que nos impulsiona, é essa presença que nos capacita, é essa presença que nos instrui, que nos governa, que nos direciona e que faz a gente viver coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas também a partir das nossas vidas. E uma vez cheio por essa presença, agora nós temos a comissão de compartilhar aquilo que nos salvou, aquilo que nos transformou, aquilo que nos resgatou e aquilo que está nos empoderando, aquilo que está nos movendo. Deixe o Espírito Santo que está em você agir através de você, porque você é um portador de boas novas lá fora, lá para o mundo, também para sua casa, também para sua parentela, também para sua família e para todos quantos estão ao seu redor. Você carrega algo que o mundo precisa. Você carrega algo que te transformou, que me transformou, mas também tem o poder de transformar as pessoas lá de fora. Por isso, nunca julgue as pessoas pela aparência, porque a aparência não é nada comparado com a grandeza do poder de Cristo que está dentro de nós. E não tem nada a ver conosco, com as nossas habilidades, pelo contrário, tem tudo a ver com o Senhor Jesus, e nele há suficiência. Nele há toda a suficiência. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para mostrar que tudo excede, que vem dele e não de nós. Não é nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa aparência. É tudo a aparência de Cristo. Sabe, se tem uma face que o mundo precisa enxergar, certamente não é a minha e também não é a sua. É a face de Cristo Jesus. O mundo está procurando Cristo, está necessitado de Cristo Jesus. E nós, como os filhos, e filhos têm a semelhança do Pai, somos os agentes, as testemunhas que vão falar, que vão transformar o ambiente pelo poder dessa glória que está sobre nós. E essa presença do Senhor, fique de pé para a gente finalizar. Esses vasos também eram usados para iluminação, para colocar azeite e ajudar na iluminação das casas. E é o mesmo simbolismo. A presença do Senhor é ela que te purifica. A presença do Senhor é ela que te enche para você ser alimento para os outros. A presença do Senhor é ela que te transforma para que você seja agente de transformação para as outras pessoas. Essa presença que nos molda, que nos faz um vaso novo, é ela também
essa presença, ela também quer ser usada, ou ela precisa ser expandida para as pessoas que estão ao nosso redor. A sua casa, a sua família, decrete sobre ela aquilo que está enchendo você. Michel, mas eu não estou vendo o trabalhar de Deus, as coisas estão difíceis. Fica tranquilo, Deus está trabalhando mesmo você não vendo, mesmo você não percebendo. Então não se desanime, não se frustre, porque Deus está no controle. Ele está no trono desde a criação até o fim de todos os tempos. Ele permanece e permanecerá no trono. O governo está sobre as suas mãos. Nada foge do controle e da vontade do Senhor Jesus. Escolha se submeter à vontade dEle. Escolha se encher dEle. Escolha ser inundado pelas águas e servir de instrumento de iluminação. Michel, para que serve luz? Para que as pessoas enxerguem a realidade delas e enxerguem o Cristo que pode limpar toda essa sujeira, todo o passado, toda a realidade. Pode transformar tudo em coisas novas. Por isso nós nunca podemos julgar as pessoas pelas aparências, porque nós sabemos que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Feche seus olhos. Hoje é noite do Senhor para nós. Eu não sei como você chegou aqui. Às vezes você chegou aqui como aquele vaso, aquele primeiro estágio do barro na mão do oleiro que estava sendo feito, mas se quebrou na mão do oleiro. E eu não sei se você nunca conheceu o oleiro. Se você nunca conheceu o oleiro, hoje é a noite de você conhecer, porque Deus está se apresentando para você. O seu Criador, a pessoa que te fez, que te projetou, que está te sustentando até agora e que vai te sustentar até o fim. Jesus, Ele está aqui. E às vezes você chegou aqui como esse vaso que se trincou, que se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, se distanciou, por algum motivo se afastou, por algum motivo largou ou perdeu o foco. As mãos do Senhor estão estendidas para você nesta noite. Estão estendidas para você, não com uma mão de juízo, não com uma mão de condenação. Pelo contrário, uma mão de sustento, uma mão para te levantar, uma mão para te moldar novamente. O mais engraçado é que o barro que estava sendo feito se quebrou, mas ele não saiu da mão do oleiro em momento nenhum. E Deus está falando com pessoas aqui: não saia das mãos do Senhor. Fale para Ele as suas dificuldades, fale para Ele as suas situações, fale para Ele aonde você o perdeu de vista. Não saia da mão dEle. O mundo está tentando trazer na sua mente uma mentalidade que Deus virou as costas, que Deus não está mais nem aí com você. Mentira do diabo. Deus, o oleiro, está no mesmo local, na mesma posição, com as mãos estendidas, para moldar e fazer um vaso novo. Sabe por quê? Porque não tem nada que Ele não possa resolver. Não tem nenhuma mágoa que Ele não pode ressignificar na sua vida. Não tem nenhum pecado que Ele não pode apagar. Não tem nada que você possa ter feito ou não feito para Ele que possa te distanciar. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E às vezes você já está naquele vaso pronto, mas você está olhando para você mesmo, está se sentindo seco, está se sentindo vazio. Peça para o Senhor nessa noite um renovo dos céus, porque é noite de renovo para a sua vida também, para a minha vida também. O Espírito de Deus que vai encher nossas vidas com um óleo fresco, com a presença do Senhor,
com a água, com águas da fonte de água viva. Ele está nos enchendo nessa noite. Feche seus olhos e ore para Ele nesse momento. Revele para Ele, fale para Ele tudo aquilo que você está passando, porque Deus está fazendo algo novo nessa noite. Deus está fazendo algo novo no seu coração, na sua vida, na sua família. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Amém. Com seus olhos fechados, eu gostaria de fazer uma oração. E eu gostaria que vocês repetissem essa oração após mim, dizendo nesse momento: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso, nesse momento, eu confesso a Ti como meu Senhor, o meu Salvador, como meu oleiro. E eu, Pai, que um dia estive em Tua presença, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito pelo Senhor e que o Senhor fará algo novo na minha vida e que o Senhor nunca desistiu de mim. Amém. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu gostaria de perguntar aqui: se tem alguém do nosso meio que nunca fez essa oração e fez essa oração hoje pela primeira vez, confessando o Senhor como seu Salvador, como seu oleiro, eu gostaria que você humildemente levantasse uma das suas mãos o mais alto que você puder, que a gente quer orar por você. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Você que está aceitando a Jesus nessa noite, fez essa oração, isso gerou fé no seu coração. Tem alguém nessa noite? Levante a sua mão. E às vezes você que aceitou Jesus, mas por algum motivo se esfriou, se afastou, e hoje o Senhor falou com você, e hoje você está fazendo novamente o compromisso com Ele. Levante uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida, queremos orar por você, juntos com você. Levante a sua mão se você está aqui nessa situação. Amém. Então, glórias a Deus. Se tem alguém do seu lado aí com a mão levantada, eu não estou vendo, me ajude aqui. Mas sendo assim, glórias a Deus, porque todos nós já aceitamos esse Salvador. Todos nós já estamos juntos com Ele, desfrutando dessa maravilhosa graça. Glórias a Deus, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Pastor Carlos, chamar para finalizar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Podem se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Toda palavra Deus nos ensina grandemente, né? E hoje nós aprendemos muito com esta palavra. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração de forma poderosa. E eu quero que você guarde esta palavra, convidar você a guardar esta palavra no seu coração e deixar o Espírito Santo falar ainda mais com você durante a semana, nas células, onde nós vamos estar conversando a respeito desta palavra. Então eu quero te convidar a meditar nesta palavra durante a semana e conversar sobre ela nas células e desfrutar
ainda mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmão, só um recado, lá fora nós estaremos vendendo um sanduíche natural, feito agora, tá? Com o foco da arrecadação de recursos para o United, o Ministério de Jovens. São recursos que a gente sempre investe para conferências, entre outras programações dos jovens. Então, se você puder, passa lá de fora, garanta lá o seu lanche, sua janta, ou às vezes até o lanche de amanhã para os pequenos aí, ou para você. Tá? Um sanduíche natural, feito agora, fresquinho. Então você vai estar, né, se alimentando e também abençoando o ministério aí dos jovens. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Onde está o pastor Rossi e a pastora Eliane? Está por aí? Amém, muito bem. Eu queria chamá-los aqui para reforçar sobre o curso Aliança, mas nós vamos estar falando mais sobre isso, né? Deus abençoe sua vida. Vamos colocar de pé, encerrar o nosso culto. Estamos aqui tranquilos com o horário, né? Foi um tempo bom, onde nós pudemos desfrutar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, a doce consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a minha e a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vá em paz, uma semana de bênção.